Fatoração, o termo fatorar, nada mais é do que você transformar a soma e subtração de monômios em um produto de elementos. Então, na fatoração, o que acontece em si? Você vai ter uma soma ou uma diferença entre monômios e você vai ter condição de transformar essa soma ou essa subtração em um produto, em uma multiplicação de fatores. Ou seja, alguns livros informam que fatorar quer dizer você simplificar a sua expressão algébrica, simplificar um polinômio. Tá? Existem, geralmente, 7 casos de fatoração. Eu coloquei que eu acho mais pertinentes a ser trabalhados por vocês. Tá? Então, o que eu preciso que vocês façam? Vocês vão copiar, logicamente, e vão ler as informações uma a uma, com muita calma e muita atenção. Tá? Porque isso aí é bem importante, não só agora, como lá na frente também, tá bom? A primeira fatoração que nós temos, o primeiro caso, é chamado o seguinte: fator comum em evidência. Quando se fala comum, é que todos têm. É o que todos têm. Isso é comum. Em evidência, é porque ele vai ficar separado. Então, fator comum é o que todos têm. Evidência quer dizer que ele vai ficar separado. Então, aqui tem alguns exemplos que eu acho interessante, bem simples, para você entender bem. Olha bem um caso aqui inicial. Tem lá em cima AX mais BX. São dois monômios não semelhantes. Que um tem A e outro tem B, não semelhantes. Mas observem que o X ele aparece tanto com A como com B. Então, quer dizer o quê? O X ele é comum a A e a B. E se o X ele é comum, ele pode ser colocado em evidência. Então, fica X que multiplica alguma coisa. Reparem que essa multiplicação aí quer dizer o quê? Um produto. Agora, o que é feito para se achar quem vai fazer parte desse produto? O que se faz? O X ele é o fator comum em evidência. O que você faz? Você divide o polinômio antigo pelo fator comum em evidência. Quer dizer o quê? Você vai dividir o AX e o BX pelo próprio X. Se você pegar AX sobre X, ó, X em cima e embaixo eu posso cortar. Sobra só A. Se eu pegar agora BX sobre X, X é comum, posso cortar. Sobra quem? B. Então, a minha expressão somada, no caso, AX mais BX, ela é igual a X que multiplica A mais B. Isso é colocar o fator comum em evidência. É de uma soma de elementos, eu criei um produto de elementos. Lembrando, se você fizer lá, ó, x vezes A dá AX. X vezes B dá BX. Só que fatorar quer dizer o quê? Transformar a soma ou a diferença de um polinômio em um produto de fatores que pertencem a esse polinômio. Isso é fatoração. Tem mais alguns exemplos aqui embaixo. 6x mais 6y. Quem aí é comum? É o 6. Repara que o 6 aparece com x e com y. Então, o 6 para você, ele é chamado de fator comum em evidência. Agora, 6 que multiplica alguma coisa no parênteses. O que eu vou colocar no parênteses? Mesma coisa. Você pode pegar o seu polinômio antigo e dividir cada termo dele pelo fator comum. 6x dividido por 6 fica apenas x. 6y dividido por 6 fica apenas y. Então, ficaria o quê? 6 que multiplica x mais y. A próxima. 2ax menos 3bx.
quem ali é comum? Quem se repete? Observe que, no caso, é o x. Então, o x ele é chamado de termo comum. Então, eu vou ter que achar o que vai me sobrar para colocar no parênteses. Então, o que é feito? 2ax dividido por x. Como o x é o mesmo, ele é cancelado. Sobraria só 2a. Menos 3bx sobre x. X é comum, ele é cancelado. Sobraria o quê? Menos 3b. Então, essa fatoração ficaria como? X que multiplica 2a menos 3b. E o meu próximo exemplo. 6x ao quadrado mais bx. Agora tem uma coisa muito importante ali. Quem é comum? Que letrinha se repete? O x, correto? Mas veja que tem um x ao quadrado, tem um x elevado a 1. Não tem? Repare o seguinte. Sempre que você for colocar uma letra em evidência, você pega essa letra com o seu menor expoente. Então, vou repetir. Sempre que for colocarmos uma letra em evidência, pegamos essa letra com o seu menor expoente, com o seu menor grau. Então, tinha lá 6x ao quadrado mais bx. Reparem que o x ele é comum. Mas tem x elevado a 2 e x elevado a 1. Qual é o menor expoente? X elevado a 1. Então, é esse menor expoente, é ele que vai ser posto em evidência. Então, ficaria x que multiplica. Vamos fazer lá. 6x ao quadrado sobre x. Se você observar, tem uma divisão de duas potências que têm a mesma base. X elevado ao quadrado e x elevado a 1. O que você faz quando isso acontece? Você conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então fica apenas 6x. Agora, bx sobre x. Como o b é o mesmo, ele é cancelado. Como se o x é o mesmo, ele é cancelado. Ficaria só b. Então ficaria x que multiplica 6x mais b. Então, repetindo aí, sempre que formos colocar uma letra em evidência, o que fazemos? Pegamos a letra comum, sempre com o menor expoente. Então, letra comum, sempre com o menor expoente. Isso é o primeiro caso de fatoração. O segundo caso de fatoração tem um nome de agrupamento. Escrevam para mim do ladinho de agrupamento, por favor. Agrupamento, aplica-se o fator comum no mínimo 2 vezes. Então, vou repetir, hein? Para você usar o agrupamento, aplica-se o fator comum no mínimo 2 vezes. O que eu quero dizer com isso? Para você aplicar o agrupamento, você tem que fazer o quê? Aplicar o fator comum. Então, são alguns detalhes que eu te mostrar aqui. Eu quero que vocês escrevam, como vocês fazem em sala de aula. Escrevam suas observações. Por exemplo, o primeiro que tem aí para você é ax mais bx mais ay mais by. Geralmente, o agrupamento tem mais de 4 termos. De 4 termos em diante. Pode contar com isso. De 4 monômios em diante. E aí você tem 4. Correto? Como é que você vai fazer para aplicar o agrupamento? Separa em 2 em 2. Ficaria, então, separado ax mais bx e ay mais by. Separa de 2 em 2. No ax mais bx, quem ali é comum? É o x, correto? Então, você colocaria o x em evidência. Ficaria, então, x que multiplicaria a mais b. Se você olhar o ay mais by, quem ali é comum? É o y. Se você colocar em evidência, você varia também o quê? A mais b. Repare que eu apliquei o fator comum uma vez. Só que reparem que agora tem ali, separadinho ali, em parênteses,
A mais B e A mais B. Esse A mais B não é o mesmo valor que se repete de um lado no outro? Sim, ele é o mesmo. Então, se ele é o mesmo, ele pode ser posto de novo em evidência. Ficaria, então, no caso, A mais B está em evidência. Ó, vezes. Se você pegar e dividir lá, tudo por A mais B, sobraria o quê? X mais Y. Então, ficaria A mais B vezes X mais Y, ou, se você quiser, X mais Y vezes A mais B. Vai ser a mesma coisa. Então, qual é a ênfase do agrupamento? É você aplicar o fator comum duas vezes. Guarda isso. Aplicar o fator comum duas vezes. Primeiro passo. Separa de 2 em 2. Coloca a evidência em cada um deles. No agrupamento sempre vai ter alguma coisa que se repete nos parênteses. Depois, o que fazer? Coloque seus parênteses de novo em evidência. Então, ok? Para um outro exemplo ali de agrupamento. 5z mais 2d mais 5x mais 2x. Ele está erradinho, tá? Você pode ver que o z ele é comum, correto? Você poderia até fazer a continha, ficaria no caso 7z mais 7x. O 7 seria comum, colocaria em evidência, ficaria o quê? 7 que multiplica z mais x. Pode ver que no parênteses aí está 5 mais 2 é 7. Então, tem que ser 2. Diferença. Tem aí para vocês dois exemplos de trinômio. Um da soma, outro da diferença. Reparem bem o seguinte, olha bem com calma aí. Primeiro é da diferença. O trinômio qual é? 9y2 menos 12y mais 4. O trinômio tem 3 termos. Não está escrito aí, mas eu peço que você anote o que eu falo agora. Qual vai ser o seu primeiro passo aí? Tirar a raiz do primeiro e do último termo. Então, você tem que fazer o quê? Tirar a raiz do primeiro e raiz do último termo. Raiz de 9y2 é 3y. Raiz de 4 é 2. Tiramos, legal. O primeiro passo é esse. O segundo passo. O termo do meio deverá ser sempre igual a 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo termo. Então, olha bem. O termo do meio, no caso, que é o termo do meio ali, é o 12y. Ele tem que ser igual a 2 vezes a raiz do primeiro, que é o 3y, né? Vezes a raiz do segundo, que é 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 dá 12. São iguais. Aí sim eu vou poder fatorar. E como se fatora um trinômio? Você vai criar um parênteses elevado ao quadrado. Ok? Nesse parênteses, você vai colocar o primeiro, a raiz do primeiro e do último. Então, no caso,
3y e o 2. Mas que sinal vai carregar esses elementos? Sempre é o sinal do termo do meio. O termo do meio aí, ele é negativo. Então, permanece, então, negativo. Então, ficaria o quê? 3y menos 2 elevado ao quadrado. Vou repetir mais uma vez o processo aí. Primeiro passo. Extrair ou tirar a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Então, você vai tirar a raiz do primeiro e do último termo. No nosso caso aí, foi a raiz de 9y2 e da 3y e raiz de 4, que é 2. Segundo passo, é uma prova real. O termo do meio deverá ser sempre igual a 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo termo. Aí você vai comprovar. O termo do meio é 12y. Então, vai ter que ser igual a 2 vezes 3y vezes 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 12. Opa, tá certo. Aí sim eu vou fatorar. No trinômio, sempre você vai criar um parênteses elevado ao quadrado. Sempre o parênteses ao quadrado. Mas quem vai entrar no parênteses? Você vai inicialmente colocar as suas raízes, do primeiro e do último. Qual é o sinal que vai ficar entre elas? Sempre é o sinal do termo do meio. É o sinal do termo médio. Então, se é negativo, fica negativo. Se for positivo, fica positivo. Então, no caso daí da diferença, ficou o quê? 3y menos 2 elevado ao quadrado. Olha agora a soma. 16x ao quadrado mais 40x mais 25. Eu vou tirar a raiz do primeiro e do último. A raiz de 16x ao quadrado dá 4x. A raiz de 25 dá 5. Então, aí tem raiz exata. Vou tirar a minha prova real. O termo do meio, no caso 40x, deverá ser igual a 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Então, ficaria 2 vezes 4x vezes 5. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Opa, igual? Aí sim você pode fatorar. Como se faz isso? Você vai criar, no caso, um parênteses elevado ao quadrado. Vai colocar nesses parênteses o sinal do termo no meio. Como ele é positivo, permanece positivo. Então, ficaria o quê? 4x mais 5 elevado ao quadrado. Isso aí é chamado trinômio quadrado perfeito, tá? Que vai dar origem, no caso, até um trinômio do segundo grau também. Ok? Então, são os processos que você tem que fazer para que você não erre nessa situaçãozinha, tá?